E o meu? É a live? Então, pessoal que está na live já começou antes da hora, tá? Nós vamos falar sobre óleos essenciais e em foco autismo, é isso? Isso aí. Então, gente, a gente quer dar as boas-vindas pro pessoal do Viva Mais. Estamos começando um programa Viva Mais. E é sempre muito bom estar com vocês, é sempre muito bom estar falando sobre saúde, sobre como viver mais, com mais qualidade de vida. E a gente está, de novo, com o nutricionista Tonton, o Nutri Tonton, que a gente adora, chefe Tonton. A gente adora entrevistá-lo, porque assim, ó, além de ele saber muito, ele é o nutricionista do Vitor, do Miguel, lá na clínica deles. É o mais saudável que nós conhecemos. E é o meu nutricionista, tá, gente? Eu vou dizer pra vocês vão ver que eu vou começar a emagrecer agora, porque ele vai me botar na linha de novo, né, Tonton? Isso aí. É meu 8º programa, acho, com vocês. Então, bem-vindos a quem está aqui presencialmente, para quem está na live também. E eu separei para falar com vocês um assunto que, infelizmente, é cada vez mais em alta, porque a gente tem alguns dados que eu até separei aqui, onde a prevalência de autismo está absurdo, tá? Então, nos Estados Unidos, hoje, a cada 59 nascimentos, uma criança tem autismo. Isso é muito alto, se vocês forem comparar com 2016, vejam a diferença. Então, está cada vez aumentando mais, e não é questão só da facilidade do diagnóstico, porque lá nos Estados Unidos já são diagnosticados há muito tempo. E aqui no Brasil é um dos países que mais tem aumentado. A gente tem um número aqui no Brasil bem elevado. Tá? Não sei se vou ter aqui para vocês. Mas, não vou ter. Mas a gente tem mais de 200 mil casos hoje só no Brasil. Mais de 200 mil. E se estima que mais de 1% da população mundial tenha algum quadro relacionado ao autismo. Hoje o autismo tem diversas classificações. A que eu fui diagnosticado é o Asperger, ou Asperger, e existem ainda as derivações, como por exemplo a síndrome de Savant, do francês, que vem traduzido como sábio, mas que também em alguns idiomas pode ser síndrome do idiota, porque existe uma complicação associada ao autismo, que a pessoa pode ter um intelecto ou um coeficiente de inteligência maior que a média para algumas tarefas e muito baixo para outras. E o que a gente está vendo hoje? Então, eu estava aqui com a minha dentista, a doutora Ana, e a gente estava falando sobre vacinas. E a vacina é uma coisa muito interessante, porque diversas pessoas que me procuram hoje, quando vêm atender aqui no Sul, por exemplo, na Clínica Sorrentino, falam, depois da vacina o meu filho piorou. E isso é uma coisa, infelizmente, muito comum. Eu não sou médico, eu tenho o Miguel aqui que é médico, tenho o Vitor que é médico, e eu não vou dizer se pode ou não pode fazer vacina, mas infelizmente estou vendo. Menos eu, né? Como médico, a gente é extremamente policiado sobre o que fala. Então, só uma partezinha de novo. Imagina. O Tonton se diz autista, tá, pessoal? Se ele é autista, o que sobra para muita gente para ele? Tá? Mas existem graus variados, né? Mas eu consigo, porque eu consigo ver, eu conheço o Tonton há muitos anos, eu consigo notar que tu melhorou, tu mudou muito, assim, de uns anos para cá. Sim, é o meu primeiro programa gravado com vocês em 2012. Eu tomei Rivotril e Buspirona antes de gravar o programa. Que é um Ancitec, né, e o Rivotril com Azepam. E de lá pra cá eu cortei todos os tipos de medicações, inclusive, que eu vou falar aqui pra vocês, o que me ajudou muito foi os óleos essenciais. Já faz alguns anos que eu já venho utilizando, e que eu fiz cursos de aromaterapia, mas com mais frequência agora. E também os florais quânticos. Então, assim, existem formas diferentes de autismo, nenhum caso é igual ao outro. A gente não pode classificar necessariamente como uma doença, uma síndrome, é uma disfunção do cérebro. E talvez porque o Miguel também é uma pessoa diferente e a gente tem uma intimidade de pai para filho e de amigo, não se nota tanto. Mas eu tenho aqui minha esposa atual que não pode mentir. Que é bem difícil ter um convívio diário, principalmente nas questões que envolvem socialização. E talvez
pelo Miguel também ter uma questão envolvida que eu também tenho, de não gostar tanto de socializar, sair para uma festa, coisa do gênero, não se nota tanto. Mas a gente tem hoje sim uma prevalência de autismo muito grande, as pessoas me procuram e a gente teve um caso muito feliz que eu vou apresentar em São Paulo em setembro, no Congresso de Física Quântica. Um caso especial de autismo como doença secundária, onde a síndrome de Rett é a primária, e convulsionava essa criança então diversas vezes ao dia. E acreditem se quiser, a única coisa que de fato solucionou e diminuiu consideravelmente foi óleo de lavanda na sola do pé. Então assim, claro que eu não sei se eu pegasse só o óleo de lavanda e não tivesse feito a questão dietoterápica, os florais, entre outras coisas, eu não sei se teria o mesmo efeito. Então vocês precisam sempre lembrar que um ambiente onde está tudo funcionando bem, qualquer coisa que você faz vai melhorar. Então é que nem pegar um carro velho, cair nos pedaços e trocar os pneus, não vai fazer grande diferença. Então eu melhorei o ambiente inteiro dessa criança em questão, da Maria Clara, e então fiz a questão da sugestão nas crises de convulsão do óleo essencial de lavanda na sola, na planta do pé, e instantaneamente a crise melhora. E com isso até os médicos que acompanham, uma equipe multidisciplinar na região lá do interior de São Paulo, concordou em diminuir as medicações anticonvulsionantes que estavam fazendo muito mal para ela. Então assim, existem hoje diversas questões associadas ao autismo que a gente consegue ter melhora, e a gente consegue ter uma melhora no longo prazo, mas também em curto prazo, utilizando, por exemplo, a aromaterapia. Então, é sim muito interessante a aromaterapia para situações convencionais, que nem agora eu estava ali com a Ana falando sobre o meu ATM, tirei a plaquinha aqui para estar falando com vocês, e a gente estava falando a questão do ATM, óleo de lavanda e toda essa melhora. A Natália, minha esposa, usa também. O que é o ATM? Vamos... Articulação temporomandibular. O que acontece? Na verdade, assim, ó, se a oclusão não estiver perfeita, o que acontece? Começa a doer a ATM, né? Então precisa de alguns ajustes, né? Então tem coisas que são importantes na nossa mordida. Então, guia canina, oclusão certinha. Na verdade, nós temos 32 dentes. Quando tira o siso fica com 28, né? A grande maioria que precisam, mas não tem necessidade de tirar, senão não for um problema. Se não estiver batendo todo mundo junto, começa a dar... É a mesma coisa que usar salto num pé e não usar no outro. Acaba com a coluna. É uma articulação muito importante. Então, se você começa a ter problema de ATM, você vai ter problema de cervical, de coluna. Então, é muito importante você ter a sua mordida certinha para não ter problema de ATM. E isso é muito interessante falar, porque a gente indica muitas vezes para os dentistas como causa secundária de fatores que a gente está olhando muitas vezes nos exames de crianças autistas que estão tendo fatores de estresse, mas os pais não sabem lidar ou o que fazer nesses fatores de estresse. Esses fatores de estresse muitas vezes eles estão relacionados sim com uma produção excessiva de cortisol, etc., que entra a parte médica, mas a gente consegue minimizar essas crises que muitas vezes os pais não detectam, infelizmente, porque a criança autista muitas vezes ela é fechada, ela não se comunica, muitos não são comunicativos. A gente consegue melhorar o ambiente com óleos. Aí eu tive uma experiência muito interessante com uma pessoa muito próxima da família, já um menino com uma certa idade, já adolescente, e a gente começou a usar no difusor de ambientes, ou seja, colocar o óleo para ele dispersar no ambiente. E não é, no caso do autismo, a melhor forma de usar. A melhor forma é o contato direto, ou até ingerir, tomar. E por isso é interessante a marca que vocês vão usar, porque nem todas vocês podem tomar. E a gente só de colocar no difusor de ambientes para ter a primeira aceitação já começou a melhorar muito. Então a criança já adolescente começou a ficar mais falante, começou a interagir mais com os irmãos, com a irmã, com o irmão e com os pais. E a partir disso também começou a ter menos crises de ansiedade, que é uma coisa muito comum no autismo. Então assim, se alguém aqui de vocês me vê um dia no aeroporto, o Miguel nunca presenciou isso, o Vitor já, eu vou com os meus fones, que bloqueiam ruídos, e eu tenho uma rotina. A Natália sabe, porque como esposa não tem como ela não saber, e aí eu, na minha idade, continuo jogando videogame,
porque é a minha válvula de escape naquele momento. E até então, eu não, particularmente, faz pouco mais de um ano, eu não tinha conhecimento dos olhos para crises tão agudas como eu tinha. E eu passei a usar e começou a minimizar muito. Então, minha rotina pré-aeroporto, que eu já começo a passar mal, e que antigamente eu usava medicação para isso, eu já começo a fazer balance, o vetiver, lavanda, eu começo a fazer uso de óleos e mix de óleos para já trabalhar essa questão. Por quê? Isso é uma questão que todo mundo deveria saber, mas quase ninguém sabe, e às vezes os profissionais da saúde não sabem. O óleo ele é muito mais do que o cheirinho, ele é muito mais do que o calmante, ele é muito mais do que um estimulante. Ele modula a frequência. Quando é um óleo puro. Quando é um óleo puro. E aí a gente entra numa parte muito interessante, tá? Que eu separei aqui para vocês, tá? Vamos pegar aqui... Sabe que enquanto tu acha, eu ia dar uma dica, porque tu estava falando em convulsão, né? Isso. Esses dias uma paciente convulsionou na minha cadeira, 33 anos de formada, nunca tinha acontecido, uma paciente convulsionou. Na hora que eu comecei a deitar a cadeira, e na hora eu falei, me alcança o olíbano, porque na dúvida, o olíbano, ele é o pai dos óleos, ele é aquele óleo que você pode misturar com todos os óleos, ele potencializa a ação dos óleos, porque um óleo mais um óleo não é dois. Quando você mistura um óleo com outro, você potencializa 3, 4, 5. E o olíbano, ele mistura, ele combina com todos os óleos. E o olíbano dá foco. Sabe que esses dias nós fomos dar uma palestra na Assembleia Legislativa e tinha um menininho com autismo. E a Carla, que está sempre junto, pegou o olíbano e passou nele. E ele tranquilizou e assistiu a palestra toda. A mãe devia perguntar para a Carla, o que você fez? Que ele nunca assistiu uma palestra, eu nunca consegui assistir uma palestra, e ele tranquilizou. Então, assim, é maravilhoso também no caso de convulsão com olíbano. Eu tenho pacientes com autismo, criança pequena, que usava grande quantidade de medicação para dormir e que hoje em dia usa só lavanda. A gente não estava dizendo aqui, pessoal, isso é importante lembrar sempre, né? Que não é para abandonar os tratamentos e ficar só com os óleos. Dizer que o Tonton teve o cuidado de dizer que não sabe se é só o óleo ou se foi a associação, porque não se deixou de usar o que é receita, né? Ele é um coadjuvante, eu acho que ele potencializa. Os óleos são para serem usados juntos com o tratamento já prescrito. Claro que na medida que vai melhorando, tipo, estava usando uma medicação para dormir e ficou mais tranquilo com a lavanda, a gente vai retirando a medicação e, se possível, vai deixar só a lavanda. Né? Eu, diferente da Ana, e infelizmente, né, porque eu não gosto de presenciar e a gente fica meio de mãos atadas, eu presencio muito a convulsão na minha frente. Outro dia na sala do Vitor, ele atendendo, a menininha convulsionou na minha frente. E óbvio, os pais já são preparados, sabem o que fazer, e naquele dado momento, não estava com nenhum óleo ali em mãos, mas é uma coisa muito interessante e eu às vezes utilizo, dependendo do tipo de convulsão, quando a criança ela não tem muita mobilidade, que eu atendo muitas síndromes, eu gosto de botar na região da coluna e deixo escorrer até a lombar. E é muito instantânea a melhora, principalmente quando começa a ter aquele estiramento muscular que você vê o músculo enrijecer como se fosse uma cãibra. Então isso é uma questão incrível. E aí vem o porquê. Então a gente está falando para vocês que melhor, que ajuda, etc. Mas o porquê? O porquê está aqui, ó. A gente consegue, a partir dos óleos essenciais, que só a única outra substância que a gente consegue na natureza fazer isso são os florais quânticos, tá? Que tem inclusive da Quantic Life. São os indutores frequenciais ou essências vibracionais. A gente pode pega na minha mochila no bolso externo ali, para mostrar para eles, tem da Quantic Life ali, com o vidrinho. A gente consegue colocar, a partir de um aparelho específico, a gente consegue colocar uma frequência. Então, por exemplo, nutricionista não pode prescrever melatonina. Aí eu dou a frequência da melatonina, um floral quântico. Só que isso eu estou fazendo a partir de uma máquina, colocando no soro fisiológico ou na glicerina. Muito interessante, natural, saudável, etc. Mas, vocês já pararam para pensar que a gente consegue ter esses moduladores frequenciais já na natureza? Como, por exemplo, o copaíba. O copaíba é excepcional e eu acho que foi o que vocês filmaram lá, né? Pegando da árvore, inclusive. Isso. Né? É esse aí. Ó, então aqui eu tenho o da Quantic Life, tá? O Vital Metabolic, que é muito interessante porque é um termogênico natural
e eu tenho um frequencial aqui que vai ajudar na minha questão relacionada a emagrecimento. No meu caso, eu utilizo ele para dar energia, como se fosse um pré-treino. Muito legal, vou ter maquininha, vou colocar frequência, etc. Mas já existe na natureza uma forma natural de você fazer essa modulação, essa indução frequencial a partir dos óleos essenciais. E a grande vantagem é que o ser humano já está acostumado desde que ser humano é ser humano. Desde que árvore é árvore, a gente já está acostumado com os óleos. Tem mais uma particularidade, tá? Quando eu faço um frequencial, o que é frequência? A gente mostrou, para não ter que mostrar de novo, acho que a maioria de vocês já vieram em algumas palestras, né? Nós giramos em função de frequência. Então, telefone é frequência, televisão é frequência. A gente não enxerga isso, mas as frequências estão soltas por aí. E nós, seres humanos, giramos uma frequência também específica, assim como as cores. Vocês aprenderam antes de fazer o vestibular, né? Que é tudo frequência, comprimento de onda e tal. Qual é a diferença desses quânticos? São muito bons, são excelentes, mas um óleo essencial não tem só a frequência do que eu quero num quântico. Ela tem mais de 400 ativos. Então, sempre que eu tiver na natureza, é óbvio que é muito melhor, porque eu vou ter, além da frequência do que eu quero, os outros ativos. É energia vital. Na verdade, assim, o poder dos óleos é modular nossa frequência, né? Então a gente come mal, né? E o Tom vai falar sobre isso. A gente come mal, puxa a nossa frequência para baixo. A gente dorme mal, puxa a nossa frequência para baixo. A gente se estressa, puxa a nossa frequência para baixo. E o que faz isso? Faz com que diminua a nossa imunidade. Então, assim, ó, quando a gente usa óleos essenciais, eles modulam a nossa frequência. Então, o resultado, a receita seria, né? Dormir bem, não se estressar e comer bem. Fácil, né, gente? Todo mundo consegue. Hoje o programa tá muito legal. Depois eu vou pedir pra Carla dar uma viradinha, porque nós estamos com uma audiência tão linda aqui. É uma delícia fazer o programa assim. A gente tem que fazer sempre assim o programa. Até fazer uma interação. O pessoal que tá na live, tá? Dá um joinha pra dizer se conhece alguém que é autista. E vocês aqui conhecem alguém autista? Ou... é só ver... eu também. Eu conheço vários. Tá. Na verdade, todo mundo levantou a mão. Todo mundo. Então, muito interessante a gente entrar nessa parte então. Síndrome do intestino permeável. O intestino, ele não pode ser permeável, ele tem que ser impermeável. Pensem que se vazar 0,00001% do que não é para voltar, que é para sair, tá? Diferente da urina, que é limpa, as fezes não são, tá? Vocês não poderiam, que nem tem gente que toma a própria urina e não acontece muita coisa, só vai ter uma concentração ali, ureia, amônia, etc. As fezes não podem, a pessoa vai passar mal, tá? E como é que pode vazar para o nosso corpo? Pelo simples fato que o intestino está permeável. E por que o intestino está permeável? Por diversos antinutrientes, toxinas, metais pesados, substâncias que não deveriam estar ali. E por que isso acontece? Maus hábitos, dorme mal, come errado, etc. E como é que eu soluciono isso? Na nutrição, na medicina, a gente pode trabalhar com prebiótico, probiótico, mas isso demora muito. E como é que eu consigo corrigir todo esse funcionamento? Óleos essenciais. Por exemplo, tem um óleo específico, um óleo digestivo, que para mim é mato, eu quase que bebo ele todo santo dia, por ter esse intestino irritável, que fazia anos que eu não tinha crise, e eu passei a ter crise de novo agora recentemente. E é muito comum entre autistas, tá? Então verifiquem sempre, todos vocês que deram na live o joinha, todos vocês que levantaram a mão aqui, que conhecem algum autista, verifiquem como é a função intestinal desse autista, que muitas vezes a gente acha que é normal, mas não é normal. A gente tem uma escala, que todos vocês podem entrar no Google e digitar lá, escala de Bristol, P-R-I-S-T-O-L. A escala de Bristol serve para a nutrição conseguir avaliar como está a saúde a partir das fezes. Então é essencial para vocês que são pais, tios, etc. e tem um autista pequeno em casa, sim, avaliar como estão as fezes. E tem que estar na tabela 3, 4 ou 5, o ideal é 4, tá? Na escala de Bristol é 4. A gente não pode deixar de olhar para os detalhes do nosso corpo, unhas, cabelos, pele, fezes, urina. Então todo mundo se apavora se urina sangue. Todo mundo fica apavorado se urina sangue. E por que a gente não olha para o cocô? Tem que olhar.
As mulheres são campeãs de não olhar. E quem é que são as pessoas que mais nos procuram no consultório com um problema associado à função intestinal? As mulheres. Os homens acham que por ir ao banheiro todo dia, por fazer cocô todo dia, eles estão bem. Não. Podem estar tendo uma permeabilidade intestinal que vai causar um estrago absurdo chamado inflamação. E aí eu, Miguel, por exemplo, o Vitor, a gente pede lá nos exames, que os laboratórios odeiam, as interleucinas, que estão relacionadas à inflamação do nosso corpo. IL-6, por exemplo. E se isso sobe, se isso altera, isso vai trazer um problema absurdo. E aí vejam que interessante, começa lá no intestino. E começa lá no intestino e traz um desequilíbrio para o corpo muito grande. Então, existem lá os falsos profetas do Instagram que dizem que uma pessoa normal, saudável, que nem nós três aqui, não podemos estar inflamados. Se está inflamado, a pessoa está no hospital. Não. É um grau muito pequeno de inflamação, que às vezes um exame banal com uma proteína C reativa não vai medir, só que a gente consegue, via função intestinal, avaliar sim uma pequena inflamação. 0,0001 de fezes que deveriam estar saindo estão voltando para o organismo e está gerando essa inflamação gigante. E aí a gente entra nas alergias e intolerâncias alimentares. Eu nunca conheci um autista, em especial, que fique nessa parte aqui moderado a severo, que não tenha alergia ou intolerância acima da média. Todo mundo, a gente pede esse exame, todo mundo tem algum grau de alergia ou intolerância para um determinado tipo de alimento. Mulheres, é muito comum chegar e dizer que tem alergia à bijuteria, que só pode usar ouro. É muito interessante essa questão associada a questões de pele. Aí a gente está falando alergia, pele, imunoglobulina do tipo E. Mas é aquelas que a gente não enxerga, que ninguém dá bola. É muito normal, principalmente homens, estarem com muitos gases e acham que isso é normal e nunca darem bola. Aí às vezes eu indico para algum terapeuta, para um massoterapeuta, etc. Aí diz, atendi o teu paciente, etc. E ele tinha um inchaço residual no abdômen muito grande. Ele acha que é normal, mas tinha muitos gases ali. E isso é associado por alergia e intolerância num grau que não está causando um grande problema, mas que a pessoa não dá bola. E se a pessoa não investigar, o que ela pode fazer? Ela pode tentar trabalhar a função de modulação do intestino, modulação intestinal, a partir, por exemplo, de óleos essenciais. E a gente tem, por exemplo, o óleo peppermint ou hortelã-pimenta, que vai ajudar em toda essa função intestinal. Tem lá na clínica, trabalha conosco, a Miriam, é um caso bem específico disso, de refluxo, azia, hernia de hiato, etc. E a partir da utilização recente dos óleos essenciais, o problema dela some. O que traz um certo problema, porque ela sabe agora, depois de eu ter acompanhado ela por muitos anos, os gatilhos, chimarrão, café, feijão, e aí agora usando os óleos, ela passa a comer de novo esses alimentos. Porque está modulando. Nunca vai modular 100% se ela não fizer a exclusão total desses alimentos. Óbvio que paliativamente ela está tendo a solução ali. Então o que a gente sempre deve pensar, e no autismo é mais preocupante ainda, é: será que o intestino não é o meu primeiro cérebro? Por quê? Nós temos milhões e milhões de neurônios no intestino, e esses milhões de neurônios no intestino têm uma comunicação direta com o nosso cérebro, onde alguns neurotransmissores, como por exemplo serotonina, estão ligados até 70% da produção via intestino. Então, se você toma um remedinho lá, o Prozac, a fluoxetina, para fazer a recaptação da serotonina, para ficar menos deprê, para ficar mais feliz, mas também para bagunçar a libido, vai lá no chão, e você não está tratando o campo, o ambiente, a frequência, você está causando um problema no longo prazo muito grande, porque você não está tratando a parte do intestino e só está mantendo mais tempo esse neurotransmissor chamado serotonina na sua cabeça. Então, se vocês não darem uma atenção ao intestino, vocês nunca irão resolver. Eu não vou mentir para vocês que, por não ser uma doença, e sim uma disfunção, uma síndrome, o autismo não tem cura. Ele é uma síndrome, ele é uma disfunção. Então eu não posso prometer uma cura. A gente chama de remissão. Remissão, perfeito. Já teve casos lá que passaram por mim, pelo Vitor e pelo Miguel, 2002 e 2013, que são inclusive parentes de amigos meus, de lúpus, ter remissão total,
e alguns remissão parcial. E o lúpus, caso vocês não saibam, pode ser muito pior do que a AIDS. Quando a AIDS se manifesta, o HIV positivo que se manifesta, é ruim, mas hoje o coquetel funciona razoavelmente bem. Lúpus não se sabe o que fazer com lúpus, é uma autoimune muito severa e que nós tivemos já há muitos anos, 2012, 2013, alguns casos que eu indiquei para a clínica de parentes, de amigos, e que chegaram lá, fizeram tratamento comigo, com o Miguel, com o Vitor, e hoje tem uma qualidade de vida e tiveram remissão desses sintomas. Você ainda vai ter a doença, o lúpus, mas teve a remissão dos sintomas. E o autismo, principalmente quando ele fica na parte aqui do leve, tá? Ele pode ter sim a piora para o moderado e pode ter até a piora para o severo. E a gente começa a enxergar na infância alguns sintomas relacionados aqui e às vezes aqui, onde tem uma deficiência de linguagem que a gente fala que é um não comunicativo. E às vezes não quer comunicar, mas sabe comunicar. Isso que é o mais engraçado para nós, autistas, mas o mais os pais ficam sem saber o que fazer e se preocupam muito, porque o meu filho e a minha filha não se comunica verbalmente. Sabe, mas não quer. Por quê? A gente tem uma vontade, uma frequência muito grande de não interagir com o meio. E isso é uma coisa extremamente comum para o autista, mas para vocês neurotípicos, que são os não autistas, é incomum e até inaceitável. Óbvio que existem formas, inclusive através da psicologia e psiquiatria, de trabalhar essa parte, então não estou dizendo que a gente tem uma solução aqui e que vai tirar essa parte dos profissionais. Eu acho que o conceito multidisciplinar, até hoje eu frequento o psicólogo e o psiquiatra, mas consegue melhorar com coisas que eles não estão trabalhando. Uma medicação pode ser válida, uma terapia cognitiva pode ser válida, mas a gente só vai conseguir ter um autista com remissão de sintomas que trazem prejuízo dessa forma. E o que mais traz problema ao meu ponto de vista? Tá? Transtorno de comunicação, isso eu tive muito na infância, e severo, todo mundo diz, então você é leve, né? Hoje. Mas assim, severo a um ponto de uma inflexibilidade comportamental, de pirar para ter que sair. Eu lembro, comecei a namorar muito tarde, isso também é muito comum no autismo, essa dificuldade de comunicação e obviamente se relacionar. De vez em quando eu dou risada, pessoal, porque assim, o Tonton, como eu já falei no início, é o doente mais saudável que eu conheço, né? Com esse físicozinho aqui e falando normal, quem é que acredita que ele tem autismo, o que mais? Síndrome do intestino irritável. Mas vamos lá. Já tive pedra nos rins. Tem várias coisas. Savan, dislexia e hiperlexia ao mesmo tempo. Mas tem um acúmulo de coisas que ele não tem. Mas é legal a gente falar, isso é muito, né? é muito gostoso, a gente traz o Tonton, porque ele sabe muito, né? É uma biblioteca, mas ele é muito bonito também, pra gente convidar sempre pro programa, né? Mas é muito legal o exemplo de como dá pra ficar bem. Mesmo, como ele falou, ele já foi moderado, já foi severo, e hoje ele é leve. Então existe como a gente melhorar a qualidade de vida de todos nós, né, gente? O que melhora mais em qualquer tipo de doença dessas que a gente tem tratado é a função intestinal. Então, por isso é que a gente faz questão de ter um nutricionista que entenda disso, né? Que não é só assim, vou fazer uma dieta padrão para todo mundo. Primeiro, não é assim. E segundo, a pessoa tem que entender que a saúde começa pela boca, né? Não, e quanto vale a gente estar melhor, né? Quanto que vale isso? Não tem preço. São coisas assim que eu não conseguia fazer antes. Era impossível de... Ele vai ver, ó, eu sempre ri, o Vitor também sempre ri, mas já aconteceu, não faz tantos anos, de vir amarrado num voo inteiro. Os comissários me imobilizaram lá porque a pessoa começou assim comigo e era um homem. Eu falei, tá me incomodando. Ele começou a brigar, eu paguei o assento aquele para ter mais espaço e ele não cuidava da alimentação, era bem grande. E eu comecei, e eu já tinha sentado primeiro, peguei meu assento, e aí eu falei, cara, por favor, pare. Até que ele fez isso, eu empurrei ele. Só que é muito comum no autismo a gente não ter noção da força, e eu faço levantamento de peso, e ele voou lá
se quebrou todo lá na janela. Eu fiquei calmo, obviamente, mas nisso as comissárias já ficaram em alerta e eu vim amarrado. É 3 cintos que vocês usam? Quantos cintos vocês usam? Gente, são 3. Eu fiquei com 3 cintos. Eu fiquei me sentindo num manicômio dentro do voo ali. Foi uma coisa horrível. É assim que ela te conheceu? Senão teria sido horrível, né? Porque a Nath, a comissária, teria sido horrível se ela tivesse me conhecido assim. Mas já ia apaixonar igual, né, Nath? Então, assim, é extremamente interessante que vocês entendam que o meu caso, que aconteceu especificamente, acontece de outras formas, de outras maneiras, com autismo leve. Alguém de vocês que está aqui, ou até na live também, dá um joinha. Alguém tem diagnóstico de autismo? Meu filho. Tá. Então, temos 2 pessoas. E vocês que estão aqui, que levantaram a mão, que conhecem, parente próximo, sobrinho, filho, etc? Sim. Tá, então a maioria esmagadora. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês? A primeira coisa, muito interessante para quem está nos assistindo no programa também. Vocês não podem forçar. Não vai existir a educação forçando a situação. As famílias, principalmente que vêm do interior até Porto Alegre, alguns que estão chegando lá em Portugal, estão trabalhando muito na parte de terapia holística e aromaterapia. Não adianta vocês forçarem a situação. Não adianta o Miguel me forçar, Tonton, hoje a gente vai sair e tu vai socializar. Não funciona. Vocês já devem ter visto que piora. E piora muito, então não adianta forçar. Eu brinco às vezes, porque eu tenho cachorro para mim é como se fosse filho, que os pais pensam que a criança que tem esse certo diagnóstico, que ele pode ter uma tentativa como se fosse um animal de estimação. Não tem como. O animal você consegue socializar, a criança você não consegue. A criança tem muito mais inteligência que o animal. Então não tem como vocês pensarem dessa forma com a criança. Não adianta forçar. Você não vai forçar. Não adianta querer socializar. Não adianta, não vai ter resultado. Então, se existe uma comunicação de sintomas, aqui é uma grande confusão, porque não tem nenhum profissional, que é Deus, nenhum médico é Deus, alguns acham, mas nenhum é, que vai dizer, é isso. Não tem como. Às vezes a criança chega para mim com um diagnóstico de severo, nem olha no meu rosto, fica o atendimento inteiro assim, eu não consigo nem cumprimentar a mão, e volta no segundo atendimento 3 meses depois falante e dando a mão, etc. Então, o que vai modular isso, principalmente, é a função intestinal. E a função intestinal pode e deve ser corrigida a partir dos olhos. Inclusive para trabalhar as questões dos remédios, dos medicamentos que foram prescritos para um sintoma. Nenhum medicamento para o autismo foi prescrito para o problema, para a doença, se chamado de doença, e sim para o sintoma. Vocês precisam entender que todo remédio que qualquer autista usa, Asperger, Savan, qualquer um dentro do transtorno espectro autista é para tratar sintoma. Aí eu usava lá frontal para dormir, Rivotril para crise, Buspirona durante o dia, o Ancitec, e paroxetina para modular. Só aí já deu 4, né? Paroxetina é o conceito. E quando precisava estudar, a Ritalina, que era o que mais me tirava. E às vezes quando eu ficava agitado demais com a Ritalina, aí entrava com a Tencina, que é a clonidina, que era o que menos dava efeito colateral. Só que às vezes eu ia levantar rápido de noite e caía dura. Caía. Hipotensão. E o último que eu fui tirar realmente foi a Tencina, porque realmente modulava muito a questão do sono por movimentos involuntários. Que aí vem mais um problema, que nem o Miguel disse, o pacotinho, que é a síndrome do sono REM, que é muito comum. Não, essa não é nova. Eu falei em outro programa, tem gravado. A síndrome do sono REM ou distúrbio do sono REM, vocês devem sim procurar se vocês têm recurso e o autista não dorme bem. E a maioria não dorme, tá? A gente finge. Eu fingi até os 18, 19 anos de idade, achava normal esconder isso na minha família, eu não dormia bem. E eu achava normal esconder e fingia lá. Sempre chegava alguém no quarto, etc., eu fazia de conta que estava dormindo, porque a gente não quer incomodar. O autista, ele sabe que ele é diferente, que ele não quer criar problema. Então pesquisem, se possível, inclusive aqui no Sul tem clínicas de sono especializadas nisso, onde vocês vão ver que 90% dos autistas ou mais não dormem bem. Não dormem bem. E se dorme bem, acha que dorme bem e tem um sono, a qualidade do sono é horrível. E a gente consegue modular a qualidade do sono a partir da frequência. Óbvio, a essência do óleo de lavanda, tá?
já ajuda na questão ansiolítica. Então eu estou trabalhando só na questão do óleo, na questão da essência, para trabalhar o fator ansiolítico, trabalhar a ansiedade. Mas eu consigo, por exemplo, um óleo chamado Balance, eu consigo trabalhar a questão de equilíbrio das vibrações relacionadas à frequência que aquela criança ou aquele adulto está tendo. E com isso eu consigo melhorar a qualidade de vida e qualidade do sono. Então, Tom, deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são os óleos hoje que tu usa? Como que tu usa eles? Fiz uma listinha. Que deve ser assim, uma curiosidade que as pessoas têm, né? Lavanda, tá? Pelo efeito tranquilizante, relaxante, sistema nervoso e auxilia no sono. O frankincense, que é o líbano, efeito anti-inflamatório. Vamos lembrar que não é uma teoria, tá? Vai ainda ser comprovado, Miguel já falou isso dezenas de vezes no programa. Todas as doenças têm algum grau de inflamação, e as síndromes também. Obviamente que a gente não pode sair dizendo que é isso, porque a gente precisa que estudos sejam feitos, que não tenha indústria farmacêutica para trabalhar contra, né, porque vai contra remédio, e que de fato isso vai ser provado no futuro. Mas algum grau de inflamação que a gente nem consegue medir. Porque como é que a medicina convencional mede inflamação? A tendência reativa, que é um medidor horrível, tá? Então assim, frankincense é essencial. A grande vantagem do frankincense, o líbano que eu uso do terra, é eu tomo banho com ele. Então eu acordo e tomo banho com ele, eu passo na coluna antes de dormir, é uma briga lá em casa, porque a esposa Natália usa para questão de marcas de expressão, ruga e beleza, e aí uns dois ficam brigando, mas né, problemas vêm antes de beleza. Então eu roubo mais dela. E por ser um óleo realmente muito diferenciado com esse problema e pela dificuldade de pureza, não se encontra em muitos lugares do mundo, ele é um óleo de um valor mais elevado, mas eu não abro mão da qualidade que esse óleo me traz. Se eu for escolher um, eu acho que seria um dos principais, tá? É meu preferido também, eu não dou sem. O Balance, que é um mix de óleos, tá? O Balance é um mix, ele não é um óleo, ele é um mix de óleos. Para reduzir a ansiedade, problemas de temperamento, déficit de atenção, hiperatividade, nervosismo, equilíbrio, mudança de humor e emoções. Eu já tentaram dizer que eu era de lua, depois por causa da mãe bipolar. Não tem nada disso, simplesmente eu acordo de manhã, não tô afim de falar. Tipo ranzinza, não tô afim. Sou na minha quietão, tenho essa cara de mal que nem o Miguel tem, de manhã só, mas ele é bonzinho. Eu tenho a cara de mal de manhã e tô mal. Cara de mal de todo que é feio. Não é feio. E aí acontece muito, principalmente de manhã quando eu vou na academia, etc. O pessoal, te reconheci no Instagram, fiquei com vergonha de tirar uma foto. Na verdade, eu entendi, vergonha foi medo pela minha cara. E é normal. Já do Vitor, o pessoal já vai lá e já faz a selfie com ele, porque o Vitor tem aquela cara de bonzinho, bonachão, etc. E eu, tô tentando melhorar isso, tento aprender. Mas o que eu vi que melhorou muito foi realmente usar o Balance para isso. Muda. É que nem um sorriso. Você vai numa dentista, que nem a Ana, o sorriso muda tudo, a harmonização facial, o sorriso muda. E um óleo muda a minha expressão, porque diminui aquele mau humor, e na verdade não é um mau humor, é uma ausência de humor. É isso que vocês precisam entender para a pessoa autista que está na família de vocês. Muitas vezes não é um humor, é uma ausência de humor, não é uma baixa autoestima, é uma ausência de autoestima. A gente não sabe modular ou trabalhar o que é a autoestima, como eu tenho que me sentir, é uma ausência de. O autismo é, muitas vezes, para vários fatores, uma ausência de. Tu tem autoestima baixa, por isso que tu faz isso. Não, eu não tenho autoestima, não sei o que é estima. Então, se você consegue modular o humor a partir da frequência, a partir de neurotransmissores, você corrige isso. Então, assim, o Balance eu acho essencial para isso. E, para vocês autistas ou vocês parentes, pais, etc., de autistas, vocês devem ter uma dificuldade muito grande, que é o maldito TDAH. Eu, Vitor, Miguel, etc., brigamos muito em dizer que na maioria das vezes não é. Nunca dissemos que não existe. Dissemos que a maioria das vezes é um pretexto de um diagnóstico para a pessoa que está ali do outro lado da cadeira passar uma medicação para solucionar um sintoma, mas na verdade não é. É uma complicação de outra coisa. Então é muito raro eu de fato atender alguém com autismo que de fato eu encaminho para o psiquiatra e digo, olha, eu não sou médico para fazer o laudo, mas chances altas de TDAH, transtorno de déficit de atenção. O que é o TDAH?
transtorno de déficit de atenção, aquela hiperatividade generalizada. Então, para toda criança de forma indiscriminada. Aí pensem bem, em geral isso é associado então com a criança ser muito ativa, não para quieta. O meu caso, não sei se dá para ver no vídeo, mas era a síndrome das pernas inquietas. Até que um dia, já numa certa idade, fui com uma amiga no cinema, ela falou, pô, não para essa perna, isso está me incomodando muito. Foi a primeira vez que eu me dei conta que esse problema da perna inquieta era algo que poderia afetar a minha sociedade.